porque a gente achar que nós vamos nos livrar algum dia de sermos pecadores, que seremos puros, isso é fantasia, isso é ingenuidade, infantilidade. Porque todos nós sempre vamos carregar essas polaridades. Assim como Cristo, na sua condição humana, carregou essa polaridade. Quando ele foi para o deserto, foi confrontar o demônio por 40 dias, né? O demônio lhe oferecendo, né, o poder, a luxúria. E Jesus confrontou isso. Outra grande lição. Então vejam que não basta a gente se esquivar da nossa condição humana. É preciso integrar essa condição humana. A gente aceitar as nossas fragilidades e integrá-las. Assim nos tornamos pessoas mais conscientes, mais sábias. Aprendemos a lidar com as nossas emoções e aprendemos a ser seres humanos melhores. Essa é a grande tarefa da nossa jornada aqui. Então, aceitar os nossos momentos de excessos, de vaidades, quando a gente atropela o outro, ou quando também nos submetemos aos caprichos dos outros. Basta olharmos aí para as religiões, para a política. Existe hoje essa polarização na política tão intensa e o uso das religiões de uma forma tão manipuladora. E assim, as religiões são excelentes quando elas nos servem para o nosso crescimento. A política é extremamente necessária para a organização da sociedade, para que essa pirâmide seja diluída, né? Para que as riquezas de uma nação, do planeta, sejam bem exploradas e não a gente vê a natureza sendo destruída pela ganância e tantos passando fome no mundo. Então, esse é o grande objetivo dessa consciência. Então, se existem aqueles que estão lá no topo, exercendo a sua soberba, né, através do poder, seja ele na religião, seja na política, seja na economia, como existem empresas extremamente manipuladoras, basta ver no campo da internet, né? O quanto ficamos escravos e muita gente fazendo mau uso disso. O quanto somos vigiados o tempo todo, estimulados ao consumo o tempo todo. E aí existe, né, esses dois lados. Dois não, três, né? Que lado que eu estou? No lado da soberba, impondo a minha vaidade, impondo os meus desejos, aquilo que eu sou aos outros, ou eu sou submisso? E o submisso também, a submissão também é um pecado. Eu me colocar, né, nesse lugar do passivo, aceitando todo o sistema, também é um pecado muito grave. Porque eu estou deixando de oferecer o meu melhor, de fazer o meu melhor para me submeter aos caprichos da soberba de outro. Então esse talvez seja um dos grandes pecados que não estão na lista, mas essa submissão ao poder é algo extremamente grave. Então precisamos olhar com muito cuidado em que lugar nós estamos. A submissão a qualquer situação, até mesmo dentro das religiões, até mesmo dentro da doutrina espírita que eu vivo. Então, a gente vê pessoas dentro da doutrina em busca de um autoconhecimento, em busca de um aprimoramento moral. E eu já vi muita gente também em busca de satisfazer suas vaidades, ou submisso a determinadas situações que, por má interpretação, né, por interpretar a coisa de uma forma muito simbólica, se colocam de uma forma submissa ao exercício da sua espiritualidade.
ao invés de buscar essa reforma íntima. Então fica se vitimizando, fica o tempo todo lá, como a gente brinca, né? Ou os papapasse, né? O tempo todo buscando lá resolver os seus problemas pessoais de uma forma bastante egoísta, sem se dar conta que os seus problemas têm solução. É só a gente conseguir encará-los de uma maneira mais natural, aceitando-os, aceitando a vida como ela é, na forma que ela se apresenta, porque tudo concorre para o nosso bem, como disse Paulo de Tarso. Então, é assumir, é nos apropriarmos dessa nossa condição humana. E assim a gente vai conseguir lidar melhor com as nossas dificuldades e conseguir nos posicionar melhor diante dessas adversidades. Então a soberba tem esse caráter em que lugar nós estamos, que lugar que eu estou exercendo isso tudo. Muita atenção a isso. Né? E então vamos lá, né? Vamos pensar um pouco mais sobre os outros pecados. Eu vou recorrer aqui ao meu telepronto. Eu comprei um telepronto aqui na 25 de março, eu preciso... Ele baratinho, fala. é baratinho. É baratinho. Barato? Eu vou seguir a ordem aqui só para mim não me perder, né? Segundo pecado capital. Eu não falei da virtude, da soberba, né? A gente precisa fazer essa correlação, porque para cada pecado existe uma virtude que a gente precisa desenvolver. E com relação à soberba, à vaidade, ao orgulho, a humildade é a virtude que precisa ser desenvolvida. E humildade não é ser tonto, não é ser bobinho. Ser humilde é reconhecer, como eu falei agora há pouco, é reconhecer a sua condição humana, né? Reconhecer a condição humana dos outros. E não aceitar, né? Se o outro é orgulhoso, é prepotente, não é ser submisso. É a gente filtrar, é a gente aprender a lidar com isso. Dentro do possível, não me deixar afetar por essa pessoa que vive dessa maneira, soberba. Dentro do possível, eu ensinar algo a esta pessoa, eu acolher essa condição humana desta pessoa. Porque muitas vezes, esses pecados, muitas vezes não, na grande maioria das possibilidades, todos esses pecados, eles são fruto da nossa ignorância, de nossa fragilidade. E tudo isso vem de todo um contexto histórico, né? Histórico de vidas passadas, do contexto genealógico de nossa família, tudo aquilo que vem de geração em geração sendo passada, valores morais, né? Até mesmo como lidamos no dia a dia com as nossas dificuldades, ou de uma maneira positiva ou através de confrontos, de brigas, de toda forma destrutiva, né? Então a humildade é reconhecer essa nossa condição humana, aceitá-la e fazer algo por isso. Então a humildade é isso, essa aceitação para, através disso, começar o processo de transformação e sair desse lugar de vítima. Tá? Humildade não é ser vítima, jamais. É assumir essa grandiosidade que todos nós temos dentro de nós, todos esses potenciais infinitos, cada um dentro do seu contexto, de sua forma única de existir, cada um no seu tempo, né? Porque somos espíritos em evolução. Então cada um está cumprindo a sua jornada ao longo aí de várias e várias vidas, né? Dentro de diferentes contextos, então não podemos nos comparar a ninguém. Tá? Esse é um outro problema que carregamos, a comparação. Compararmos alguém só se for para aprender algo, mas não para nos sentirmos menores. Ok? Então, o segundo pecado capital, a avareza e a sua virtude. Generosidade. A generosidade. A avareza. Quando a gente fala em avareza, a gente pensa, o sujeito é moquinha, ele só pensa nele, só guarda dinheiro para ele. Já fui chamado disso, todos nós algum dia, né?
Porque é assim, cada um sabe o que vive, ou pelo menos deveria ter essa consciência, né? E de acordo, como eu falei, né? De acordo com as nossas neuroses, as nossas doenças, nossas experiências de vida, cada um lida com a sua vida de uma maneira. Então aquele que muitas vezes tem esse comportamento avarento, ele está se protegendo de algo, ele se sente tão insuficiente, muitas vezes, tão incapaz de dar conta da própria vida, tão sozinho, que ele precisa de acumular bens para sentir segurança de alguma maneira, ou para buscar reconhecimento de outros, já que ele não conseguiu, né, dentro dessa perspectiva da soberba, da vaidade, ele não conseguiu sucesso porque não se enquadrou dentro daqueles parâmetros exigidos hoje, né, pelas mídias. Isso é um grande problema. Então a soberba, a avareza, ela vem nesse sentido da gente se proteger de algo. E a avareza também, ela não vem só no sentido material também. O quanto muitas vezes somos avarentos intelectuais. Adquirimos conhecimento, vamos em busca de tanto conhecimento para guardarmos para nós. Não compartilhamos aquilo que aprendemos. E quanto nós poderíamos ajudar pessoas com o nosso conhecimento. Isso acontece muito dentro do ambiente de trabalho, não é mesmo? Aprendemos a executar um trabalho de uma maneira muito produtiva, somos reconhecidos por nossa competência, e na hora que um colega chega até a gente, me dá uma dica aqui, né, como que eu faço isso? Aí nós nos esquivamos, nós dizemos um não, né, bem grifado, né, ou até mesmo mentimos, ensinamos de uma maneira errada para esse cara se dar mal e a gente crescer em cima. Então, a avareza, ela é posta em vários contextos. Nós vamos verificar essa avareza aí na gula, em diferentes contextos. Então a gente precisa estar atento naquilo que recebemos da vida e naquilo que podemos oferecer à vida. Qual é o significado de cada coisa que eu recebi? O que estou fazendo com cada coisa? E a generosidade é justamente isso. Eu ser grato, infinitamente grato, o tempo todo, por tudo que eu recebo da vida. Como eu falei, não só em bens materiais, mas também em conhecimento, em experiências. E ser generoso é a gente poder levar esse nosso conhecimento aos outros. Ser generoso é também compartilhar o bem material. Né? Quando eu estou doando uma roupa que não me serve mais, quando eu estou doando um alimento a quem tem fome, né? E tudo isso também nós precisamos pensar com que intenção nós estamos fazendo. Em que lugar eu estou colocando aquela pessoa que está recorrendo a mim, ou que eu vejo que está necessitada e eu vou lá oferecer algo a ela. Estou colocando uma certa dose de soberba em cima disso. Olha, estou melhor que essa pessoa. Né? Essa pessoa está precisando de mim. Ou eu vou realmente de coração aberto, entendendo a condição do outro, sem de maneira alguma me sentir melhor ou sentir que o outro é inferior. Esse nosso comportamento ele é válido quando eu me coloco no mesmo lugar do outro. Sem empatia, sem julgamento, me entrego de coração a essa generosidade. Então, vale a pena a gente pensar, né? De que forma estamos atuando e de que forma recebemos tudo da vida.
nas questões materiais, intelectuais e até mesmo espirituais, que o tempo todo estamos recebendo grandes ensinamentos que vão estruturando o nosso espírito. E é por isso que estamos aqui compartilhando, né, um pouquinho do que eu pude aprender, um pouquinho do que eu estudo. Não, é um pouquinho do que eu estudo. Não, eu estudo muito para aprender muito pouco, né? Como dizia só sei que nada sei. E continuo nessa jornada, né, longa e infinita. Então, vamos ao próximo pecado. Vamos lá, meu telepronto. É a inveja. A inveja e a sua... A sua virtude é a caridade. Inveja e caridade. Então, aí outro grande nó da nossa vida, outro grande pecado, né? A inveja. Na Bíblia, qual foi o primeiro pecado da inveja? Caim sobre Abel, que supostamente Abel era mais querido por Deus, porque pelo seu jeito de ser, pelos cuidados que tinha, né, no campo, com as coisas da vida, da natureza. E Abel, com a sua inveja, pensou, né, vou matar Abel, assim vou ficar também, né, sendo o único a ser amado por Deus. E assim o fez, o primeiro pecado da inveja, e tantas outras narrativas. A inveja é um pecado exclusivo, assim, da nossa incapacidade de autoaceitação, de amar a si próprio. E nós invejamos o que o outro tem, o que o outro é. Sentimos raiva do que o outro tem ou do que o outro é. Sentimos a raiva tamanha que muitas vezes ao ponto de desejar o mal e até mesmo de fazer o mal ao outro. E ficamos o tempo todo focado no outro, no que o outro tem, no que o outro é. Porque não temos a coragem de assumirmos a nossa condição humana. Ficamos assim, né, o tempo todo nessa negatividade, desejando o mal ao outro. Então, se eu fosse em busca do meu desenvolvimento, olhando para o que o outro fez ou para o que o outro é como referência, né, isso sim tem um grande valor. Eu posso ter uma grande referência. Assim como para mim discorreu sobre esse tema, eu fui estudar, eu fui ler o que grandes escritores escreveram sobre isso, né, sobre o que Tomás de Aquino escreveu sobre isso, né, sobre o que a Divina Comédia, né, uma história incrível, fantástica, né, que vale a pena ser lida. É um livro muito grande, né, são quase 1000 páginas, mas vale muito a pena. Então, quando a gente olha para essas pessoas, todo o conhecimento que eles nos passam, eu posso absorver esse conhecimento como possibilidade de crescimento, e não para ser igual ou melhor do que essas pessoas. Porque eu preciso reconhecer que eu sou outra pessoa. Por mais que eu aprenda, ou possa até mesmo desejar o que o outro tem, tranquilo. Se uma pessoa tem um determinado carro, puxa, eu vi aquele carro, nossa, achei aquele carro tão bacana. Nossa, ele atende bem aquilo que eu preciso, que eu acho importante. Então, não é nenhum problema você, a partir, né, de você ter conhecido esse carro de uma outra pessoa, você também desejar ter um carro desse. Mas não, nesse sentido, o cara tem um carro melhor que o meu, tem um celular melhor do que o meu, né? Eu vou ter também porque não vou ficar para trás, não. Quantas vezes nós fazemos isso? Compramos uma coisa para não ficarmos para trás, nos preocupamos com essas marcas, com aquilo que é dito nas mídias, o reconhecimento que eu acho que vou ter. É aquela coisa, a gente vai no shopping, compra
algo que eu não tenho, um dinheiro que eu não tenho, para mostrar para as pessoas que nem vão se preocupar se eu tenho ou não tenho. Né? Então, vivemos muito de fantasias, de uma autoimagem distorcida, de uma autoimagem de inferioridade. É isso que a gente precisa buscar, esse autoconhecimento, essa autovalorização, esse reconhecimento da nossa condição humana. E assim, vamos nos aprimorando, E vamos lá, meu telepronto. Ih, saiu do ar. É a ira. A ira, né? E a sua... Mansidão. E a sua... virtude oposta, né? A virtude, essas virtudes que precisamos desenvolver o tempo todo, né? A ira. Quantas vezes nos sentimos irados? O dia todo passamos por algum tipo de ira. Não é fácil não, né? Ser aquele monge, né? Equilibrado, suave. Né? A ira. Andamos pela rua, nos iramos o tempo todo. É no metrô, é no trânsito, no transporte público, a gente vai... uma pessoa nos esbarra. Né? Por que nos sentimos tão irados o tempo todo? Qual é a essência dessa ira? Será que nós nos sentimos irados por causa do que os outros nos fazem, ou por causa do comportamento do outro, por causa das coisas que nos falam? Ou é pelo nosso sentimento de incapacidade, de impotência? É mais por aí. Né? Então, a boa lição que a ira nos traz é justamente essa. Por que nos afetamos tanto com as coisas externas? E a filosofia estoica nos ensina muito isso, né? Como o imperador Marco Aurélio, grande filósofo, Sêneca, Epiteto, são os grandes nomes da filosofia estoica. Eles nos ensinaram justamente esse controle sobre aquilo que eu tenho controle, sobre aquilo que está fora do meu controle. Então, por que eu gasto tanta energia com aquilo que eu não tenho controle? Ou seja, aquilo que está fora de mim. Eu gasto energia com o comportamento do outro, gasto energia com o passado, com o futuro, que ainda não veio. E quando eu tiver um foco em mim, no agora, um foco naquilo que eu sou, na minha essência, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, com certeza eu não vou mais cometer esse pecado da ira. Eu não vou mais descarregar nenhum tipo de raiva ou ressentimento em cima dos outros, porque eu vou estar atingindo um nível de consciência elevado sobre mim mesmo. A ira, ela vem justamente se pôr para fora os meus sentimentos de incapacidade e vou despejando em cima dos outros. Então, quando eu ouço alguma coisa que me incomoda, que eu me sinto ofendido, é muito importante a gente parar para pensar. Sabe aquela coisa que sempre nos ensinam, né? Quando uma pessoa vê que a gente está prestes a explodir por algum acontecimento, alguém fala, respira fundo, conta até 10. Isso é verdade, isso funciona mesmo. O nosso cérebro precisa de apenas 5 segundos para a gente conseguir elaborar aquela emoção que nos atinge. Então, quando eu ouço alguma coisa que gera uma ira, gera um sentimento de raiva, de medo, seja lá o que for, se eu respirar fundo, é o suficiente para mim conseguir reequilibrar e começar a pensar sobre o porquê que aquilo me afetou. Qual é o sentido daquilo? Se aquilo é real ou é fantasia? Se foi um susto, o que eu posso fazer para melhor lidar com esse susto? E se foi algum tipo de agressão verbal,
né? Por exemplo, qual é o sentido de eu me aborrecer? Por que eu devo me aborrecer com isso? Existem duas hipóteses. Uma, de ser verdade. E se aquilo que essa pessoa me falou for verdade? A pessoa me chama de avarento, por exemplo, e eu fico muito nervoso com aquilo. Como essa pessoa tem essa coragem de me chamar de avarento, né? É porque provavelmente existe um fundo de verdade aí. Você talvez seja uma pessoa avarenta por aqueles motivos que eu já falei. Pela incapacidade de lidar com a própria vida, o medo de ser suficiente, de sentir-se insuficiente diante da vida. Então você se torna uma pessoa avarenta para lidar com as suas dificuldades. Então isso é algo verdadeiro. Por isso que te afetou tanto quanto quando uma pessoa te chamou de avarento. E outra possibilidade é quando isso não for verdade. Então por que eu vou me incomodar se alguém algum dia diz que a minha mãe não tem uma conduta correta na vida, não teve uma conduta correta na vida, né? Se isso é mentira, por que eu vou me afetar com isso? E se fosse verdade também, por que devo me afetar? Porque talvez se a minha mãe tivesse seguido esse caminho, talvez fosse o único recurso que ela tivesse encontrado na vida para lidar, né? Para conseguir a sua sobrevivência. Quanto julgamos as pessoas